Bom, cumprimento da Dagoberto é como se eu estivesse cumprimentando em extensão, tá certo? A todos. Ele estendeu a mão, eu não ia deixar de nada, né? Tudo bom, Dagoberto? Ah, foram anos, querido. Foram anos que eu e com a minha esposa praticamos. Porque, para quem não sabe, já que eles entraram nesse métier da conversa, então eu vou terminar para dizer o seguinte. Além de dar aulas, trabalhar com a área da saúde, que faz a gente saber rebolar, né? Alguma rebolada você tem. Né? Mas eu agora parei. Mas desde os 24 anos de idade até os 45, e eu já completei 50, então faz 5 anos que eu parei. Mas eu sempre dancei na minha vida, além da minha vida paralela. Então eu fui bailador de flamenco. Bueno, e aí me encantei. Estava trabalhando eu num grupo, dançando profissionalmente, e encontrei no outro grupo, conheci uma bailarina, me encantei com a espanhola aquella. Né? E nos quedamos enamorados. E logo ela saiu do grupo dela, eu saí do meu, montamos um grupo, nos casamos. Hoje estamos há 19 anos, vamos completar. E minha esposa, então, a gente se conheceu na dança. Na realidade, eu dançava flamenco, ela dançava flamenco. E aí a gente se conheceu, e aí aquela coisa, entendeu? E o flamenco, vocês sabem como é que é, né? Aquela coisa que você olha lá, você... né? E aí a gente casou, fui 7 vezes para a Espanha para fazer curso de flamenco. Nossa lua de mel foi na Espanha, uma semaninha para aproveitar o casal, mas aí passamos 40 dias, quase não olhava minha esposa nem ela a mim, porque era aula. Então esse rebolado, além de tudo, tem a ver com o flamenco. Tem história. Tá bom? Vocês queriam saber da minha vida particular? O que mais? Já estava comentando. Que rebolado esse. Pode falar, ele foi bailarino. E daí Meu pai, eu me lembro na época, meu pai brincava, hoje estou com 50 anos. Meu filho, não sei, ele dança. Ficava assim, sabe? Essas coisas. Falava, pai, é de bota, porque Flamengo é bota. Não é de sapatilha. Eu falei, não, mas eu, até para poder girar, fazer, eu tive que fazer muita sapatilha. Não, vou falar que é de bota. Então, ficou aliviado. São as intempéries. Bom, vou deixar para lá, conversas. Mas na saúde isso me ajudou muito. Porque tem horas que você tem que sapatear. Horas você tem que rebolar. Claro que aí eu fiz vários tipos de dança, então também a reboladinha aquela que eu não vou dar aqui agora, já incorpora outros movimentos da dança, né? Queridos, é o seguinte, aqui voltamos, eu sei que já foi um arraso, Adilson, arrasou do ponto de vista positivo, não é que arrasou vocês, não. Né? Positivo, Neide e tal. Oi, linda, você não me deu um beijo quando você estava ali fora, né? Tá. Tá certo. A Miriam de longa data, É assistente social ela, lembra dela? Eu não esqueci, não. Queridos, então, já soube que vocês discutiram bem, todo mundo está sabendo como aplicar os recursos, aonde utilizar, né? Não é isso? Olha, isso são aulas intermináveis. Por isso nós vamos ficar em contato com o Observa Saúde, porque é a maneira de a gente estar sempre discutindo. Diferente do papel que eu fiz aqui naquela... Já nem sei, para mim faz 1 mês e meio. Ela passada. Eu dou tanta aula que eu vou te dizer que o professor está começando a ficar meio pirado. Né? Mas isso faz parte. Aí, aquele dia o debate foi, porque foi a pedido do núcleo específico do Observa de Comitê para discutir a questão do fundo, né, a questão mais de execução. Lá fizemos aquilo e eu ia terminar com esses slides chamando a atenção da importância do nosso CIOPS, porque eu sou um defensor do CIOPS, como eu já disse a vocês, né? Porque a gente preenche, temos aquela cultura, né? Vamos preencher para ficar livre. É fazer para ficar livre. Entreguei. Agora já estou, né? Agora só daqui 6 meses, porque é semestral, né? Na prática é isso.
Inventaram, vim de uma aula agora há pouco também, lá no CEPAM, e a turma lá, secretário de Birigui, tinha vários secretários lá, viu? Que era da região da Grande São Paulo. Eu deixei eles morrendo de inveja do Observa Saúde, do que vocês avançaram. Falei, eu vou lá passar os slides para vocês, eu não passo. Eu queria né? Por quê? Sempre o que nos chama mais é a discussão da execução, do dia a dia, dos problemas. E o CNPJ próprio? E o CNPJ não é próprio? Bom, isso fizemos naquele dia. Isso já passou. Hoje, eu tenho 1 hora, na realidade eu tenho 50 minutos, para, pelo menos, trazer a vocês que o CIOPS não é um mero preenche para ficar livre. A gente faz isso, ele é declaratório. Mas enquanto nós não começarmos a valorizar um sistema que é fundamental para que a gente possa acompanhar os recursos, enquanto a gente não começar a usar, realmente eu digo que o CIOPS ainda não veio... Como é que é aquele ditado? Não disse que veio, não é isso? Quem estava aqui na semana passada, a Cora do Ministério da Saúde, lá do Departamento de Economia da Saúde e Desenvolvimento, mostrou como é que se junta a importância do CIOPS dentro da perspectiva até de um debate sobre financiamento. Né? Então, ela quis o quê? Compartilhar com vocês a responsabilidade de que o preenchimento, quando você pede para o Cidinho preencher o CIOPS lá no seu município, não é para ficar livre, é para saber que informação está colocando, que as informações são importantes para depois ter uma avaliação geral do níveis de gasto das 3 esferas que compõem o SUS, no sentido macro. Agora, e nós, municípios? E nós na relação com o Sidão lá, o contador de 30 anos? Né? Com o secretário de Finanças que olha a saúde e fala, ei, lá vem os gastadores. Né? Então, todo mundo acha que nós no município somos os safados. A saúde, então, ela só gasta, ela está desorganizada. É que ninguém vai lá na educação, ninguém vai na assistência social, ninguém vai ver direito, porque também todo mundo tem os seus problemas. E nós custamos para fazer propaganda da gente mesmo. Quando eu falo a gente, vamos entender a nossa marca? SUS. Né? Então a gente não faz. E aí tem uma questão fundamental. Nós fazemos muita gestão, estamos melhorando. O tema é gastar bem o pouco que se tem. Não é isso? Né? Gastar bem, nós precisamos lembra a Rosa dos Ventos que eu mostrei aqui? Você lembra? A criatividade é ótima, porque aquilo não era uma rosa, mas eu chamava, né? Que o que é gestão? A capacidade coordenada das funções de planejar, orçar, executar, acompanhar, controlar e avaliar, não é isso? Tudo isso junto. Ora, o CIOPS, o que é o CIOPS? É um sistema, um instrumento para poder fazer jus à avaliação dos recursos. Mas avaliar recursos, subiu, se desceu, se caiu, também não diz muito. Nós temos que começar a usar os dados que são advindos de uma informação contábil, porque o CIOPS é isso, que tem lá muitos dados importantes para poder mapear esse acompanhamento da política de saúde pelos seus recursos. Sabendo utilizar isso, aí nós vamos começar a cruzar com outros indicadores para ver, bom, até gastou mais, mas o que fez? O que fez, eu não sei, entra no Observa. No Observa, cruza lá o eixo dos recursos humanos. O que melhorou? Vamos ver aquele eixo bacanão lá, coordenado pelo Pedro Dimitrov. Ampliou o conhecimento, a gestão do conhecimento. E o polo de capacitação permanente? Eu estou até com medo de perguntar isso. Está usando, está aplicando, tá, enfim. Então, nós vamos precisar começar a fazer uma discussão até integrada dos vários eixos do Observa. Mas aqui, hoje ainda, para fazer integrado, nós temos que conhecer muito bem os dados de cada eixo. Ora, que eixo eu estou falando? Prazer. Financiamento e gasto. Dados da onde? Do CIOPS mesmo. Então, vamos tentar socializar com vocês o que já está no Observa. Mas precisa a gente discutir, eu preciso de novo ajudá-los a olhar os dados para poder analisar. E claro, com a utilização disso, com a capacidade de analista que vocês são, de avaliadores, claro que nós vamos aprimorando. Já vimos que nós vamos aprimorar futuramente a informação pelos blocos de gestão, não é isso? Mas ainda a Cora, quem estava aqui na
Tem alguém que está aqui e não estava no dia que eu vim aqui? Levanta o braço, por favor. 1, 2, para saber se eu estou... 3, 4, 5, 6... 7, só 7, 8, tá bom? E 9. Bom, mas a maioria estava. Então, eu estou me referindo muito lá para não ter que repetir. Na realidade, a Cora, que é do Ministério, quando ela falou, ela mostrou que agora eles estão melhorando a forma de apropriar as informações dos blocos de gestão. Nós até no Observa não pegamos os blocos de gestão ainda, mas pegamos as transferências federais SUS pelo Fundo Nacional de Saúde e colocamos lá a informação dos municípios da Grande São Paulo. Olhar e avaliador. Bom, isso é uma coisa. Agora nós vamos precisar aprimorar tudo isso. Agora, para aprimorar, eu não posso entrar no CIOPS, começar a baixar os indicadores, olhar aqueles indicadores e falar, bom, e agora? Como é que eu analiso isso? Como é que eu... Então, o Observa, a equipe do Observa, pensou numa metodologia. Claro que eu dei um apoio tremendo, porque eu já vinha disso, uma reflexão lá da minha tese de doutorado, mas a rigor, como eu sou homem público, tudo que é meu é de todos. E aí, se usarem, não tem problema, né? Você pode, mas é para usar, não é isso? E é para usar. Então, nós da equipe do Observa, escolhemos, fizemos lá, tem uma publicação lá, tem alguns gráficos, tem várias tabelas, mas vamos entender essa lógica, o que é importante? Eu não vou gastar os meus 40 minutos, porque eu já usei 10, não vou mostrar cada tabela, porque senão também, imagina lá o pessoal lá de trás, né? Né? O nosso amigo lá grande, não é Sidão, não. Esqueci o nome dele de novo. Não, o João já levantei a bola dele no último dia. Agora também não vamos estar se achando que é secretário lá. Agora vai ser ele. Não, tesouro eu lembro que você falou. Não, quem chegou hoje não é que ele me chamou de tesouro, nem eu chamei de tesouro. Tesouro é as contas do tesouro do município. É Gildo, Gildo, já perguntei 3 vezes o nome dele, mas Gildo, desculpa. Gildo é de município Osasco. Osasco. O Mauá hoje também não vou ficar dando essa bola para ele. Osasco. Bom, Gildo, ora, vocês não têm tempo, o Gildo não tem tempo, está lidando lá com as contas, está lidando com o fundo, de pegar os dados, baixar do CIOPS tudo, começar a ver como é que eu vou analisar isso. Ora, o Observo já vem e dá uma ideia. Então, o que eu quero fazer aqui hoje, há pessoas que já me escutaram no seminário em abril aqui, mas o que a gente precisa reforçar é como olhar esses dados, vamos criar uma capacidade de análise daquilo que nós já temos. Se soubermos apropriar bem isso aqui, e até para nos ajudar na análise, vocês não sabem o que vai melhorar com a situação num diálogo com o Sidão, com o secretário de Finanças, com o nosso querido amigo e defensor, prefeito, a gente diz assim, prefeito, né? Porque acho que nós da saúde estamos gastando, não fazemos gestão. Nós sim. Aliás, nós sabemos muito mais quanto que o município arrecada do que várias áreas. Ah, é? Porque no CIOPS tem informação. Então eu vou destacar aqui para vocês como olhar, embora tem gente aqui, que vem das melhores universidades do país em economia. Estou vendo ali o rapaz, ele se formou em economia, aonde? Uma das melhores do planeta. PUC São Paulo, né? Não foi meu aluno, porque quando ele se formou eu estava entrando, né? Mas o que eu sei que é... Não, entrando como professor, ele é mais jovem que eu. Tá bom. Bom, economista, está acostumado a olhar dados, mas quem é que tem um economista do lado assim sempre, né? Não é? Ele é do município daquela minha secretária amiga lá, daquela que estava em São Paulo, a diretora, como que é o nome dela? Esqueci. Sandra Magali, lembra da Sandra Magali? Diretora, porreta, ela enfrentava todo mundo, né? Eu gosto dela, ela não veio não, né? Mas ela é esperta, porque ela vai vir, ela manda quem entende, sabe, já é parceira. Ele vem, ele é economista e tal. Bom, talvez um ou outro saiba olhar melhor os dados, mas aqui eu estou falando até com as assistentes sociais, a minha equipe bacana que eu torço por elas, as enfermeiras, não é isso? Então, é para todo mundo na área da saúde compreender. Começo, antes de projetar, até para ser mais simples. Olha, nós na saúde queremos saber o seguinte, queremos melhorar a saúde. Para melhorar a saúde pública, ninguém faz só por criatividade, não é verdade? A gente precisa de recurso. Precisa gastar. Não é isso?
O Pedro já fez o curso de economia, primeiro semestre, entendeu? E teve aula lá de introdução a Keynes, entendeu? Gasto não é gasto, é investimento. Gasto público é investimento. Bom, então tá. Mas vou começar pelo mais simples mesmo. Quer dizer, é claro que a gente precisa gastar. Então nós precisamos conhecer quanto é que eu estou gastando. Né? Mas assim, bem pé no chão. Né? Quanto se gasta? Bom, essa pergunta para nós é mais fácil. A gente já há anos, vocês vêm lidando com isso. Quanto gasta? Gasta pouco, gasta muito. Tá, quanto gasta no município? Mas para gastar, se estamos aqui com o olhar de gestores responsáveis, para eu gastar, eu preciso saber quanto eu tenho, não é isso? Na sua casa é assim, né? Na sua casa você fala assim, filho, pode fazer o que quiser esse mês. Não é bem assim, quer dizer, vai dentro do nosso orçamento. Junto com o quê? Com aquilo que a gente também tem ideia. Minha filha quer ir passar o final de semana em Santos, quer ir para a praia em Santos. O outro quer falar assim, não, eu quero fazer um piquenique lá no Ipiranga. Nisso são duas condições. Bom, não sei se vai dar para fazer todos, entendeu? E quer ir para Santos. A passagem de Santos, 17,52. Nós temos que fazer um mínimo planejamento, né? Claro. Então, o gasto, eu falei naquele dia, tem que responder o planejamento. Mas é o seguinte, que informações temos? Nós temos quanto gastou. Isso já nos ajuda. Mas para poder trabalhar com esse gasto, eu tenho que cada vez mais dominar quanto eu tenho para eu gastar. Então, as fontes, receita. Então, não só eu preciso saber quanto eu gasto, quanto eu preciso saber das fontes, as receitas. Receitas, eu sei porque eu controlo o que vem na conta do Banco do Brasil, no governo federal, que manda a transferência e tal. Querido, você está falando, nós da saúde falamos muito. Passa por mim também. A gente fala. Eu estou querendo falar menos hoje aqui, vamos ver. Fala menos. Isso aí é da saúde, até você tem, mas o dinheiro que você aplica em saúde não é só da transferência federal. Foi falado aqui. É um sistema, recursos SUS federais, recursos SUS estadual, recursos SUS municipal. Portanto, eu tenho que ter conhecimento como é que anda o balanço dessas três fontes. Da transferência federal, da estadual e principalmente, que é a maior delas, quanto do Gildo, Tesouro Municipal. Do Tesouro Municipal. Tá? O gasto com recursos próprios, não é isso? Receita própria. Como é que está isso? Então, queridos, antes de olhar o gasto, eu diria que nós precisamos nos concentrar muito para saber, esse é o título. E foi aí que a gente vai montando a metodologia. A capacidade de bufunfa. Não gravou, né? Não gravou. A capacidade de receita que nós temos. Então, aqui é um termo importante. Quanto eu tenho? Qual a capacidade? Quanto que eu tenho federal, estadual, municipal? Quanto está entrando? O município arrecada IPTU, ISS e TBI. Arrecada transferências constitucionais repassadas. Quanto está entrando? Você é da saúde, por que você quer saber disso? Você lida com a saúde, deixa o Sidão lá, que ele lida com a... Não, querido, porque eu até, quem sabe, a saúde pode promover, sabendo os dados, uma campanha para poder dizer assim, vamos arrecadar mais no município. Já pensou? Vem ideia da saúde. O Sidão vai adorar. O secretário de Finanças vai adorar. A saúde não quer só gastar, ela também quer saber como melhorar a capacidade da receita. Para isso nós temos que ter dados, informação, temos que acompanhar, temos que ter uma série histórica, porque ninguém acompanhar, mandou tanto, mas isso aqui é agora, eu tenho que ter um olhar, aqui todo mundo é gestor, nós temos que ter essa capacidade de análise, de avaliação. Para isso, nós o que fizemos? Vamos olhar a capacidade da receita. Há indicadores no CIOPS que já nos demonstram essa capacidade. Vamos pegar alguns indicadores do CIOPS para ver essa capacidade da receita. Qual receita? Primeiro, as municipais. Dos impostos e mais as transferências constitucionais. Os que chegaram hoje, não tiveram a nossa aula. Vamos passar um carão neles. Transferência constitucional? O que é isso mesmo? Eu não estou lembrado. Já explico. Imposto no município só tem 3, né? Vocês já decoraram, IPTU, ISS, e qual é o último? Tem umas falas isoladas. É aquele que é pequenininho, mas é quando você paga lá, compra um imóvel, paga, não paga lá um valor. Então é o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Pequenininho, tudo bem. Então são 3 impostos, tá? Quanto ela está anotando, Roberto? Olha lá, isso mesmo, é enfermeira, não é?
Vou dizer, IPTU, se fosse médica, perdão, querido, meus amigos médicos, eu não diria, mas eu vou dizer, enfermeira, IPTU, ISS e ITBI. Não tem mais imposto municipal. Só que os recursos próprios não são só esses três. São os isso aí que ele faz o esforço de arrecadar. Mas a nossa Constituição, por ser uma federação, e sobretudo por cada esfera de governo arrecadar, impostos são partilhados. Então tem, o governo federal arrecada e partilha, repassa para estados e municípios. O estado arrecada, faça chuva, faça sol, cai, é automático. Isso como chama isso no linguajar técnico? Transferências. Ô Gildo, ajuda aí, senão eu vou de novo falar, João. Transferências constitucionais, tá bom? Então, impostos mais transferências constitucionais, que são os recursos advindos de impostos repartilhados das esferas que caem. Uma perguntinha, qual o principal, sobretudo para os bacaninhas aí, vai? Qual é o principal transferência constitucional federal? Como é o nome que chega lá no município? O Mauá disse FPM, Fundo de Participação dos Municípios, não é isso? Isso é uma transferência constitucional. Cai a cada 10 dias, faça chuva, faça sol, o governo federal repassa para o município, tá? É constitucional. Não depende de convênio. Ele é do meu partido, ele é da Fernandinha, ele é do Fernandinho, ele é da... né? Como diz o Zé Simão, é daquela que podia dublar a voz dela. Né? Se for o Zé Simão que falou. Não importa se de partido que for, né? Na realidade, transferência constitucional. Então, repassa. A União arrecada e repassa. Então, eles falaram uma principal, FPM. Sobretudo para que município? Deixa eu fazer a pergunta melhor também. A transferência constitucional FPM, ela vai para todos os municípios. Mas ela é mais significativa para que tipo de município? Olha lá como a saúde... A turma é boa, viu, Neide? Acho que foi o café, que você deu tanto café na turma. E já justificou? Então tá. Municípios pequenos, qual é o critério? O critério é habitante. Então, é o inverso de habitante. Município menor que vai receber mais. Então, FPM é uma grande transferência constitucional, sobretudo para municípios pequenos. Então, veja, o que eu vou mostrar nos slides? Porque os slides agora eu vou só fazer assim, clique, vocês já vão entender tudo. Porque eu já estou deglutindo. Eu estou falando o seguinte, capacidade da receita. Então, em vez de falar só o federal e o estadual, nós estamos agora nos próprios. O que é próprio? Impostos. Impostos já falamos, agora estamos nas transferências constitucionais. Isso dá a receita própria. Transferência constitucional. Estamos falando que é uma das principais, do ponto de vista federal, que é partilhado, é o FPM. O critério é fundo de população, inverso da população. Então, vale dizer, município menor ganha mais FPM. E às vezes é tão significativo, temos que saber, né? Será que não é o caso de pegar um pouco as informações que tem no CIOFS? Nós fizemos. Então, tira lá. Quanto esse município recebe de FPM? Como é que está o comportamento? Porque quanto maior o FPM, e ele é mais representativo na capacidade da receita, significa que ele, sobretudo, é mais dependente do repasse federal, não é isso? Constitucional. Mas é constitucional. Sim, mas ele é independente. Né? Ou será que o nosso município está crescendo os recursos de impostos, que é do esforço dele, depende dele, não é isso? Então é isso aí. Então nós estamos falando do FPM. Qual a transferência constitucional do Estado, hein? Pena que aqui, né? Não sei porque não deixaram. Lembra quando tinha aquele corredor? Eu sou da época que a gente tinha um corredor. A gente andava para lá. Agora não está dando. Vou ficar aqui. Qual a principal transferência constitucional estadual? Então vamos organizar a fala, né, senhor economista? Vamos dizer. ICMS, quem arrecada ICMS? É imposto de que esfera de governo? Estadual. Tá bom. É o Estado que arrecada. 25% desse total, ele manda de volta para municípios, sob o nome de transferência constitucional, cota parte ICMS, não é isso? É isso? Enfermeira, é isso aí. Cota parte ICMS. Então veja o seguinte.
Qual o critério? Diferente do FPM, que é a população, ICMS, qual é o critério? Mauá está se achando, sabe? É isso mesmo, está certíssimo. Valor adicionado. Ele falou, você entendeu o que é valor adicionado? Esses economistas estão metidos a falar uma língua à parte. Explica o que é valor adicionado. Não tem muito tempo para eu fazer muita piada, hein? Mas é o que sai menos o que entra, querida. Eu vou dizer a vocês que ser professor não é fácil, viu? A gente tem que explicar de... João, querido, desculpa, você já é amigo de... Mas deixa eu ajudar. Valor adicionado é riqueza produzida no município. Esse nome sofisticado é que isso é uma composição, que aquilo que é o valor que se adiciona. Não vou explicar isso, mas é a riqueza produzida no município. Então, o critério do ICMS é município que tem mais riqueza, recebe mais. É para compensar mesmo, né? Se o FPM federal é o município mais rico. Então, os critérios são distintos, não é isso? Hã? Querido, eu vou dizer uma coisa a você. O capitalismo é injusto. Aí acabou minha aula, né? Acabou minha aula, então tá bom. Eu não vou discutir critérios agora. Não, tá certíssimo, eu até concordo com você. Mas não vamos agora entrar nessa. Eu estou ajudando eles. Você já mostrou que sabe mesmo. Sabe mesmo. Tá. Mas olha só, então é o seguinte. Então, para a gente não se perder. Ora, nós temos a transferência constitucional. Tem outras, mas não estou falando aquilo que é relevante. FPM do federal, né? E tem o do Estado, que é a quarta parte, ICMS, que é o principal. Tem outras, né? Pequenas, mas não. É isso. Ora, isso a gente consegue informação? Sim, no CIOPS tem. Quando eu monto a capacidade de receita, o que nós fizemos é o seguinte, nós temos que saber quanto município você está tendo muito recurso próprio, se não está, se ele está recebendo da esfera. Então, a capacidade da receita. Por que é importante nós da saúde termos essa noção? Porque tendo essa noção e acompanhando, eu posso estar até programando novos, melhorando o meu planejamento da política local, aumentando, pensando. Agora, tem que saber o que eu tenho de receita. Por isso que nós temos que pegar, o CIOPS já disponibiliza isso, e nós vamos pegar essa informação do CIOPS. Foi isso que nós fizemos. Pegamos os municípios, os 39, difícil decorar, os 39 municípios da Grande São Paulo, e puxamos numa série histórica a capacidade de receita. E vamos olhar para ver se tem município que está mais dependente da transferência do Estado, tem município que é mais dependente da transferência estadual, tem município que não, olha como melhorou o esforço próprio dele, tentando aumentar o IPTU, ISS e TBI. Olha que bacana. Então, nós na saúde temos que ter essa clareza. Mas eu já sei, o meu município é pequeno, ele tem pouco. Queridos, mas isso aí pode ser alterado, isso pode ser melhorado, a saúde pode dar ideias como vai arrecadar mais, fazer esforço local. Mas para isso você é gestor, você precisa ter essa noção. CIOPS e o Observa já propõe que vocês tenham essas condições de chegar para o Sidão e dizer, Sidão, a situação não está fácil do município, né? Estou acompanhando as receitas e nós percebemos que caiu bastante a nossa transferência constitucional estadual. O Sidão vai olhar e falar, mas você é da saúde, cara, o que você quer? Não, mas é que para eu gastar eu tenho que saber. Nossa, o dia que chegar nisso, Zimino, né? Observa Prêmio Nacional do tal, não é isso? Até agora nós estamos em São Paulo. Na grande São Paulo, né, Neide? Mas nós vamos chegar lá, né? A Dilson somou e tem várias ideias que não pode contar, né, Pedro? Já estamos no litoral do Paraná. Aqui é tudo revolucionário, nós vamos chegar ao poder, vamos tomar Brasília. Tá bom. Queridos, então é isso aí. Uma coisa é a capacidade da receita, muito importante de acompanhar. A gente só está acostumado a ver gasto. Ora, para eu gastar em saúde, eu preciso ter recurso, eu preciso fazer isso. Tem lá o indicador, vamos fazer esse mapeamento, nós temos que ter essa discussão. Gestor de saúde, ele, para discutir saúde é uma política que deve ser olhada intersetorialmente, não é isso? Eu, quando sentar com o meu secretário de Finanças, bom, eu sou técnico, mas você tem que municiar o teu secretário para que quando ele sentar com o de Finanças, sentar ali, ele tem que... Esse olhar integrado é fundamental. Vou mostrar. Aí nós fomos para o gasto, não é isso? Aí nós fomos para o gasto,
numa série histórica de 2002 a 2008. Tudo isso. E no gasto, o que a gente quer saber? Quanto gastou? Ah, mas aquele indicador da emenda, lá tem no CIOPS. Tá bom, esse é o obrigatório. Todo mundo, aliás, quando entra no CIOPS é só para pegar essa informação, né? A primeira fileira tem que concordar tudo que eu falo. É melhor assim, né? Eu não. Mas vem cá, mas nós não estamos falando só desse indicador. Nós estamos falando que lá tem o seguinte: quanto é gasto com recurso municipal? Quanto é gasto com recurso de transferência? Todas as informações tem lá. Então, nós precisamos ter um pouco mais essa dimensão. Né? Até para dizer, será que o dinheiro que cresceu da receita própria do município foi direcionado para a saúde? Como é que eu vejo isso por esses dados aqui? Ora, se o gasto municipal com recursos, gasto da saúde, com recursos municipais não cresceu, é porque lá não arrecadou. Não sei, às vezes eu olho lá e lá cresceu a arrecadação. O que acontece, o dado já está dizendo, é que o município cresceu a receita, mas não passou para a saúde. Porque o gasto não cresceu com recursos municipais. Opa, isso aí, então a gente tem argumento para poder conversar, ver. Claro, por isso que a gente precisa. Então aqui nós fizemos gasto com recurso próprio, gasto com transferência, tá certo? Mas só dizer quanto gastou. Uma coisa são as fontes. Uma análise, temos que fazer. Mas temos que juntar a análise das fontes com a análise da magnitude do gasto. Quanto? Mas só isso basta? Não, todo mundo está querendo saber para onde foi o gasto na saúde. Será? Eu estou com uma política que já tem uns 3 anos que o município vem trabalhando com a prioridade da promoção à saúde e babapá, mas de repente, mas o gasto foi mais para atenção hospitalar, tá? Então nós estamos trabalhando, tem que saber para onde foi, ou seja, nós montamos tudo isso em 3 dimensões: capacidade da receita, magnitude do gasto e para onde foi. Aí demos uma palavrinha-chave: direção do gasto. Para onde foi? Então temos que ter esse olhar. E aí o CIOPS tem dados. Nós vamos olhar no CIOPS, vamos olhar o quê? Para onde foi? O que tem o CIOPS já? São dados contábeis, são dados que vêm do orçamento municipal. Não queira saber mais do que ele tem a dizer. O que ele tem a dizer? São os dados que são registrados nas contas do orçamento municipal. Outro dia eu estava num lugar e ele disse: não, mas o Estado, viu? A gente que é do Estado, eu fui a minha vida inteira, querido. Aí eu voltei, eu não queria mais, mas voltei, porque agora eu sou professor da USP, Estado e tal, né? Mas eu era do CEPAM, entrei lá com novinho e saí velhinho. 20 anos só do CEPAM, fui de secretaria estadual, tal. Então eu sou Estado e vejo o papel do Estado. Nós estamos, isso aí ninguém está abrindo mão. Mas, outro dia eu estou lá e a pessoa fala assim: mas estão falando que o Estado não aplica nada em saúde. E aí vem no CIOPS, os dados estão errados. Não foi a turma aqui, porque esse pessoal sabe. Mas foi outro pessoal que eu estava lá no outro canto. Ele disse, e lá está informando que só o município gasta muito, o Estado não gasta nada. Ora, está errado, porque o Estado gasta muito. Eu falei: é verdade, o Estado gasta em saúde. Mas o CIOPS não permite ter toda essa... Por quê? O CIOPS, desde logo, preciso explicar isso, senão a gente começa a querer ver num sistema mais do que ele diz. O que ele diz? Quando tu está ali informando, você está informando que os dados do seu orçamento. Tudo que tramita no seu orçamento, você informa. Ora, mas o Estado tem muito gasto que ele faz o quê? No município. E não passa pelo município, não é isso? Claro, às vezes tem um hospital estadual naquele... Estava lá no município de Assis, brigando lá com a turma. Eu brigando não, eu nunca brigo, eu só rebolo, tá certo? Aí é o seguinte... não, mas aqui esse gasto o Estado aplica. Claro, tem um hospital regional em Assis. Claro que ele gasta. Só que não passa pela contabilidade do município de Assis. Quando ele informa o CIOPS, isso aí não entra. Mas então está furado. Não está furado. Acontece que nós ainda estamos longe da marcha para um dia a gente... Nós vamos chegar, não estamos muito longe não. Até que é Iramaia, lembra da Iramaia? Iramaia? Ela virou regional de Campina? Ela quando estava o Renilson. Vocês sabem o que nós estamos falando aqui na frente? Nós estamos nos intermuros da Secretaria Estadual de Saúde. Né? Mas eu me lembro quando o Renilson falou: vamos fazer o gasto
do Estado no município. Ah, mas aí tem que vir pelo Estado. Não dá para ir pelo CIOPS do município, porque o CIOPS do município só registra o gasto que tramita no orçamento. Agora, o Estado põe, nesse município lá de Assis, vocês têm vários exemplos, né? É o gasto do hospital regional, tá certo? É o gasto, ele passa direto para Santa Casa lá, que não passa pelo município. Tem. E aí vai, aí tem muita... Então, é claro que ele gasta, né? Só que não está no CIOPS isso. O que está no CIOPS é o gasto municipal. Então, deixar isso bem claro. Para fazer o gasto no município, da União, do Estado e do município, nós tínhamos que desenvolver outro sistema ainda. Nós estamos tentando agora. Tem gasto, tem funcionário estadual que está no município, não é isso? Ainda tem, né? E aí o que acontece? Ele tem o quê? Ele tem o olerite, quem paga ele? O Estado. Mas ele tem, às vezes tem um município, tem uma complementação do município, não tem? Muitos, não é isso? Ainda tem isso. Então, agora, o olerite dele, ninguém pega o olerite desse bicho. O município não sabe quanto ele ganha. Ah, vai dizer que não sabe. Não sabe. Não sabe? Quero saber de tudo. Isso é gasto do Estado, está pagando o funcionário que está no município, né? Mas isso não está no CIOPS. Tá claro, né, gente? Tudo que tramita no orçamento. Bom, por isso que nós estamos lá. Quando eu falo... Por que eu falei disso aqui? Porque eu abri esse parênteses. Eu abri... Porque uma coisa é ver a capacidade da receita, outra coisa é ver a magnitude do gasto, que é municipal, e com transferência federal, SUS e transferência estadual, porque isso dá, né? Agora, quando eu falo que é aquele outro bloco de análise, é a direção do gasto, é onde gastou, aqui é do município. Não vai querer a gente, que eu sou Estado, eu geralmente falo assim, não, mas o município está dizendo que só gastou isso em atenção básica, não tem mais, porque nós do Estado passamos. Querido, mas não está no CIOPS, tá bom? Tem que tomar mais cuidado, senão a gente olha as coisas e quer ver mais do que ele pode passar. Tá certo? Dito isso, acho que minha fala já acabou. Mas vamos mostrar uns dados. Ou seja, é importante fazer esse olhar. Fontes, capacidade de receita, magnitude do gasto e direção do gasto. O que ele tem no CIOPS? Também não tem muito que a gente quer saber ainda. O que ele tem lá são algumas direções que o sistema contábil informa. O que informa? O Gildo pode falar para a gente. Informa a despesa que está contabilizada. Como que é contabilizada na Lei 4.320/1960? Olha lá. 64. O que informa? Despesa de pessoal. Despesa de material de consumo. Despesa de serviços terceiros. Pessoa jurídica, pessoa física, não é isso? Outras despesas. Despesas de investimento. Despesa de capital, né? Mas pega um item. Ora, isso tem no CIOPS. Indicador, qual é a participação da despesa de pessoal sobre o total da despesa. Qual a participação da material de consumo sobre a despesa. E ainda abre o CIOPS, ele abre assim, qual a participação do medicamento, que é material de consumo, sobre o total da despesa. Opa, se dá para... mas isso é muito pouco, eu quero saber quanto é que foi para... Sabe o que eu quero saber? Quanto se gastou com a promoção da saúde? Queridos, o orçamento municipal não abre dessa forma. O CIOPS é um sistema contábil. Poderia até abrir, desde que vocês trabalhassem naquela aula do dia, da quarta-feira passada. Gestão, vamos montar um orçamento vis-à-vis o plano e tal. Mas isso é uma batalha para frente. O CIOPS está pedindo o que a lei contábil pede. Mas, isso aí para mim não interessa. Como não interessa? Já dá uma ideia, né? Puxa, o município nessa série histórica, olha como cresceu, eu já falei isso. A despesa de serviços de terceiros na saúde e como vem declinando a despesa com o pessoal. É mesmo, hein? Na hora que a gente olha, por que será isso, hein? Estão ganhando pouco? Não. Na realidade, não estão deixando pagar mais. Quem não está deixando? Lei de responsabilidade fiscal. Eu já falei isso na semana passada, quando a rigor a lei não pôs aquele limite, já tinha, mas aí veio com mais força. Só pode gastar com o pessoal. Quanto que é mesmo? Vamos perguntar para quem sabe. Dá licença, suas enfermeiras. Quanto é? Não, mas não falaram. Você tem um dado mais... já falou até mais do que pedimos, né? Abusado. Mas falou correto, não é 60%. Na realidade, o executivo é 54% do quê, hein, querido?
Aqui houve um murmurinho que falou assim, da receita total. Não é bem isso, não. Da onde que é? Olha lá, os cidinhos, os contadores, eles são fogo. Mas eles estão certos. É da receita corrente líquida, não é da receita corrente total. Receita corrente líquida, que definição é essa, hein? É o total da receita corrente? Menos o quê? Esse cara foi formado na PUC, não está fazendo justo. Menos deduções, mas dedução, se é menos é uma... é dedução. Se fosse meu aluno lá... Querido, faz justo. Na realidade, não entra a financeira, receita financeira. Por exemplo, até a questão da previdência do município, entendeu? Não entra, você tem que descontar o líquido, porque ela é uma receita financeira, não é? Então não entra a financeira. Então a receita corrente líquida, Fundeb entra aqui, né? Não entra o financeiro. Bom, mas também para que nós vamos saber disso? Não, só para dar um toque, porque isso aí. Mas isso é um debate que depois isso aí é uma outra aula. O Observa, nós vamos até discutir a lei de responsabilidade fiscal. Eu já estou animado. Né? Mas isso deixa para lá. Agora, é para dizer o seguinte. É para dizer que a aplicação... Agora me perdi. Para dizer o que, Áquilas? Eu estou cansado. Exatamente. Disse, obrigado, viu? É enfermeira, aposto. Então, é o seguinte, para dizer o seguinte, que quando eu olho o CIOPS e vejo que cresceu muito a despesa com serviços de terceiros e caiu a despesa de pessoal, vem caindo, e eu falei para vocês, isso é um advento da lei de responsabilidade fiscal. O que fez? A lei, como deu um limite, e esse limite, o Mauá falou muito bem, 54% da receita corrente líquida, não pode ser gasto. Não pode ultrapassar esse limite. Então a saúde, como faz saúde, fazer saúde com o pessoal, claro que ela ultrapassa. Mas ela pode ultrapassar, mas outras áreas não. Mas, ela é muito acusada. E aí o que acontece? Eu quero fazer novos serviços de saúde e ações. E você faz com o pessoal. Eu não posso fazer, então, pela lei, o que eu faço? Eu faço um jeitinho. E a gente vem fazendo um jeitinho. O que a gente vem fazer? O pessoal não aumenta, mas o que eu aumento? Serviços terceiros. Como que aumenta o serviço terceiro? Faço contrato. Né? Contrato com quem? Lá no passado começou com o ONG, depois com o OCIP, e nós estamos, agora tem OS, tem várias formas de fazer, não é isso? Que você passa para a entidade. Né? E é o que a gente vem vendo. Agora, não é bacana a gente olhar no nosso município e ver os da região? Peraí, o nosso município está crescendo muito, puxa os outros, tem outros que não, tem uns que sim, outros que não. Como é que está isso? Como é que está esse comportamento? Isso é um dado, isso é uma análise, pessoal. Daí nós vamos adiante. Tudo isso tem no CIOPS. Ó a musiquinha. Tá? Fala para ele que agora não dá. Você está em aula, está sendo chamado, professor. É duro, na saúde é isso, viu? Tem de telefone. Leite, fogo. Corta o café desse moço. Pessoal, então é o seguinte, tudo que eu falei aqui, eu já mais ou menos expus o que nós vamos apresentar. Nós fizemos uma análise, nós agregamos os dados por capacidade da receita, por magnitude do gasto e por direção do gasto. Essas informações já dizem alguma coisa. Eu não tenho assim se gastou quanto na promoção, se gastou quanto lá. O que nós vimos que nós vamos ter condições de estar fazendo é gastou pelos próprios blocos, não é isso? Blocos que são as transferências do federal. Já ajuda, quanto na atenção básica, quanto na média e alta. Mas hoje, nós temos, a informação está lá no CIOPS. Poderíamos fazer por subfunção. Nossa, palavrão. Mas tem gente aqui que sabe. Ora, a lei de orçamento público, ela organiza a despesa para poder obter informações. E, em 1999, sai uma portaria. Não estou vendo ninguém anotar. A portaria 42/99, que disciplina que dentro de uma função, função na linguagem contábil, é o maior nível de agregamento da despesa. Então, no nosso caso, qual é a função? Saúde. A função saúde, por essa portaria 42, foi reorganizada, de 99. Portaria da onde, hein? Da Secretaria de Orçamento e Finanças. Esta função dessa saúde, que tem um númerozinho, ela foi organizada por subfunções. Então, ela tem o quê? São repartições
da despesa geral saúde. Reparte como? Atenção básica. Ah, é que nem um bloco. Não é que nem um bloco. Por aqui bateu, mas na frente não vai bater. Atenção básica. Qual outra subfunção? Tem número para tudo isso, né? Certo? A outra subfunção é atendimento hospitalar e ambulatorial. Opa, isso aí não bate com média e alta complexidade, né? Não bate. Mas é assim que está na subfunção, na organização contábil dos orçamentos do Oiapoque Chuí. Bom, tem isso aí. Aí tem uma outra subfunção. Qual é a outra? Olha os Cidinhos estão se manifestando. Eles sabem, viu? Vocês acham que eles são mais bacanas que vocês? Não são, não. Mas eles falaram aqui, produtos profiláticos e terapêuticos. O que é isso? Medicamento. Suporte, produtos profiláticos e terapêuticos. Medicamentos. Tá, esse nome vagabundo assim é medicamentos, tá bom? Tá lá. Esse bate com o bloco? Esse até bate, né? Porque o bloco da assistência farmacêutica. Aí tem o outro. É uma subfunção. Qual é a outra? Fala, João, que você já decorou isso. Vigilância sanitária, mas não bate com o bloco é vigilância em saúde. É, querido, mas é assim na lei contábil. No CIOPS tem essa informação separada. Vigilância sanitária. Aí tem o outro que é vigilância epidemiológica. Aí tem o outro que é alimentação e nutrição. Mas não tem a vigilância ambiental? Não tem, querido. Isso é tudo muito novo que a gente vem discutindo. Tanto é que o João perguntou para a Cora, aqui vocês não hão de lembrar, será que não dá para a gente, agora, fazer com que a lei contábil, orçamento 4.320, ela se adapte àquilo que nós na saúde estamos discutindo por esses níveis, esses blocos, porque fica mais fácil para organizar? Ela disse que ela tinha que dizer mesmo, ela não podia dizer mais que aquilo. Ela disse assim, queridos, isso é importante, que bacana, mas então isso precisa fazer o quê? Toda uma gestão, nós vamos organizar caravanas em Brasília. Porque nós vamos ter que mudar a lei de orçamento público, tá? Mas isso é um processo. Nós já vimos que, pelo CIOPS, a gente tem essa informação. Já diz a direção do gasto? Ajuda. Melhor ficar só em consumo, material, serviço terceiro, né? Mas é uma outra forma de olhar. Mas nós não temos, nós temos por subfunção. Está meio agregado, mas já ajuda. Mas os dados são recentes, nós não observamos, estamos, como que diz a linguagem? Beth? Nós estamos plotando logo mais isso. Plotando é bacana. Plotando nos gráficos e tal, vocês vão ver. Mas lá não tem, esse trabalho aqui ainda a gente não pegou. Mas é direção do gasto, não é? Uma forma. Mas eu queria saber ainda, porque eu sou da promoção da saúde, eu quero saber como gastou em saúde, como é que... Querida, para isso, nós podemos fazer isso, mas não via CIOPS por hora, né? O CIOPS tem isso. Então eu nem olho o CIOPS. Eu não gosto do CIOPS, não... Como não? Olha o que a gente tira do CIOPS. Tudo que eu falei. Vamos olhar. Então, veja só. Já falei qual é o objetivo, vou pular. Agora eu pulo transparências, hein? Tá bom. Baseamos essa análise toda em alguns estudos, aí estão citados alguns autores, eu não sei quem é esse Mendes aí. Tá bom. Aí, vamos seguir e dar Mendes, hein? Tá louco? Objetivo. Qual o objetivo disso? Claro, a gente quer saber o padrão de financiamento e padrão de gasto. Ok. Então, vamos lá. Como é que fizemos? Fizemos isso com os indicadores do CIOPS. Nós nem entramos para ver o demonstrativo, nós fomos lá nos indicadores. Eles disponibilizam, vamos começar a analisar isso aí. Quem sabe lá para frente vocês cruzam isso com os indicadores do parto? Lembra que eu mostrei aqui? Quem sabe. Bom, então aí nós fizemos. Nós pegamos dados 2002 e 2008. Nós já estamos atualizando. O nosso grande técnico nessa área é o mestre Rubens. Né? Mestre Rubens é um menino que já está pegando os dados 2009, mas ainda não está fechado. Né? Então, por isso que não dá para... Tá? Então, nós temos 2002 e 2008. Mas 2002 eu queria pegar de 95. É aquela mania, a gente sempre bate sem saber. Na realidade, o CIOPS começou em 90 e... Bom, também não cai em prova, isso também não é para decorar. Começou em 98, tá? Tem informação lá, mas o problema é que ele começa tentando colocar os dados por um tipo de despesa. Porque a despesa pública ela tem vários conceitos, não tem, pessoal? A minha assessora hoje está fraquinha, né? Você só respondeu assim,
Tem. Então eu já vou ser mais direto. Tem sim, porque pode ser despesa empenhada, despesa liquidada, despesa paga, despesa programada. Ah, tem tudo isso? É, queridos, vai depender, não bate. Então, dependendo de que dado você pega, não é? Ora, naquela época o CIOPS trabalhava com despesa empenhada. A partir de 2002, ele faz... Por quê? Porque ele acerta vis-a-vis o movimento de construção, de acompanhamento da emenda constitucional 29, que vai considerar o que é gasto em saúde e despesa... só porque você quer. Falou. Cadê minha assistente? Fala. Despesa liquidada. Eu sou enfermeira, assistente social. O que é despesa liquidada? Fácil. É isso que ele considera. Aí, a partir de 2002, e nós usamos esse conceito. Então, o gasto nós estamos vendo, todo é despesa liquidada. Isso é muito importante, queridos. Tá? Mas por que o liquidado escolhemos? Porque é o que considera mais a emenda. Teríamos que ver outra... Mas é isso aí. Né? E o Tribunal de Contas. Bom, para quem não fez contabilidade pública, não fez curso, nem de férias, eu já posso dar aqui a primeira aula em 2 minutos. A despesa na área pública, ela não é assim, saio gastando e vou pagando e tal. Que é isso? Isso é dinheiro público, tem que ser programado, tem estágios, calma lá. Qual o primeiro estágio da despesa? Já falei disso várias vezes, o Pedro não aguenta mais. A senhora está fraca, rebaixada. Vou fazer... A primeiro estágio da despesa, olha, eu não posso fazer nada na área pública se eu não tiver o recurso não está onde? Obrigado. Então, é a previsão. Então, primeiro estágio, você tem que prever a despesa. Onde você prevê? No orçamento. Tá. Claro, eu poderia detalhar muitos estágios, mas eu vou falar aqueles mais, que são os principais, é isso aí. Então, despesa orçada, não é isso? Aí eu vou comprar 100 agulhas para a unidade básica de saúde, e aí é o seguinte, eu gosto muito da Neide, eu e a Neide, realmente, essa coordenadora é porreta, né? Eu vou comprar as agulhas da Neide, ela fala, eu posso? Lógico que não. Então, eu vou ver a Neide, eu gosto do Adilson, mas gosto mais da Neide. E aí, o que acontece? Eu não posso, de repente, né? Vai depender do quê? Ora, vocês sabem. Qual o segundo estágio da despesa? Tá, o nome a gente vai mais rápido, licitação, mas pode ser qualquer modalidade de compra, né? Se for menos de 8 mil, tá bom, vocês sabem. Tá, então é a despesa licitada, né? Agora eu já sei de quem eu vou comprar. Não deu a Neide. É a Adilson mesmo. É dele que eu vou comprar. É isso. Então já sei o valor, inclusive, quanto ele vende. Ela vendia agulha, cada agulha, ela vendia a R$1,50. O dele ficou R$1 e a qualidade dele é muito bom. No meu edital não pus só o menor preço, mas eu também trabalhei com a qualidade. Curso de licitação que eu fiz semana passada. Então veja só. Despesa, primeiro, previsão, orçamento. Despesa licitada, né? Agora é o seguinte, agora eu já sei o valor, já sei dele é R$1, vou comprar 100 agulhas, então eu vou agora ter que fazer o quê? Pronto, então o terceiro estágio da despesa é a despesa empenhada. Não necessariamente é a mesma coisa que eu previ, às vezes eu empenho não necessariamente o total de lá, não é isso? Então, por isso que tem conceitos de despesa. Então, cuidado, quando vocês vão olhar gasto, chega lá e fala assim, não, nós gastamos em saúde, aí você já para bagunçar, fala, mas é gasto empenhado? Liquidado? Pago? Claro, tudo isso faz diferença. No CIOPS trabalhamos com liquidado, que nem isso que eu falei. Tem empenhado. Aí tal, eu dei lá a notinha para ele, né? Para ele saber que é o compromisso dele. Eu fiz a nota de empenho, né? Hoje eu não faço assim, eu faço tudo assim, né? Já online, né? Ele tem a nota de empenho, não é isso? Com isso aí ele pode me acionar a qualquer momento. É o compromisso do que o credor irá receber, não é isso? É que a gente fala na área pública, não fala? Querido, não se preocupe, um dia paga, o Estado não deixa de pagar, né? Mas você tem um compromisso. Né? Tem um compromisso. Bom, despesa empenhada. Aí ele veio entregar o material. Adilson vai entregar. A gente pega, Adilson, toma aqui. Você faz isso ou não faz isso? O que você faz? Primeiro, a turma sabe tudo já aqui. Vou ter que verificar. Será que ele está entregando as senhas? Deixa eu ver a nota. Deixa eu ver lá. Ih, tem uma agulha que quebrou. Então eu não vou. Eu empenhei 100, mas aqui ele só vai me dar 99. Então esse valor, o que é esse? Na contabilidade pública, como chama isso? O que é liquidação? Você falou a palavra-chave. Liquidação é a verificação, é o ato da conferência, não é isso? Isso na contabilidade pública, isso é registrado, eu tenho que conferir. Então aqui, despesa liquidada. Ora, o que usa para computar gasto em saúde? Despesa liquidada, tá certo?
Mas não quer dizer que ele recebeu, hein? Hã? Não pagou. Ele falou, ô Adilson, passa lá 30 dias no Tesouro. Gildo? Vou parar com essa história com o Gildo, que não está dando certo. Tesouro, ele me chama de Tesouro, eu chamo de Tesouro, tá complicado. Ó, passa 30 dias, você vai pegar o cheque. Tá lá no Tesouro. Tá. Aí o Adilson vai, não é isso? Aí vai pegar o cheque, né? Aí quando eu dou o cheque na contabilidade, a gente registra tudo, né? Hoje é assim, né? Tá, registrou. Aí é o quê? Despesa? Ele pegou o cheque. Aí pagou, não é isso? Mas não necessariamente a paga corresponde à liquidada, não é isso? Nem a penhada, porque também pode ter programado em pagar e entregar 3 vezes. Então eu liquidei só a primeira lote que ele entregou, o valor é 1. Paguei esse lote, mas ainda terminou o ano. Terminou o ano e ele ainda não recebeu tudo, não é isso? Aí como é que eu faço com isso que sobrou aqui? Nossa! Vocês são pós-graduação, né, em contabilidade pública. Bom, claro que vocês sabem disso. O fato é o seguinte, aqui trabalhamos com despesa liquidada e eu me permiti fazer repetir até o que muitos sabem, porque alguns não sabem direito, mas é importante porque a depender do tipo de informação que você trabalha é um valor. E o CIOPS tem lá. Se vocês entrarem no CIOPS, tem despesa empenhada e também tem informação de despesa liquidada. E tem também paga. Mas por que vocês do Observa, esse projeto maravilhoso, por que vocês escolheram a liquidada? Porque o pago tem alguns furos, é complicado. Porque o pago, o município quando fecha a contabilidade, não necessariamente o dado do balanço dele, não é o dado de despesa paga. Então, a turma que informa no CIOPS, porque foi da saúde, e tenta até informar o pago, mas às vezes é complicado. Esse dado ainda não é um dado confiável. Lá vem Mauá, quer ver eles dizem, Mauá é confiável. A gente fala. O senhor conhece bem. Mauá foi um município antes da lei de responsabilidade fiscal que arrolou a dívida durante 7 anos e meio. O resto a pagar dele virou uma dívida. Mas eles melhoraram, ele entrou e a coisa já não é mais assim. Eu sei que não está mais assim. Mas foi. Antes da lei de responsabilidade fiscal, isso é 2000. Ele entrou bem depois, não foi? Tá, e daí? Eu vou me permitir discutir com ele em outro momento. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Porque isso já entramos no problema da execução, a gente não debate. Agora, o fato é que nós temos a informação da despesa liquidada. Mas ele é um pouco furada. Querido, é o que o Tribunal de Contas acompanha. Entendeu? Que nós temos algumas coisas, mas é o que é registrado. Então nós vamos ficar aqui, depois a gente debate, porque a sua pergunta é muito boa. Mas se eu entrar nessa polêmica agora, eu sinto que eu vou, e hoje à noite não dá. Não vai dar só hoje à noite. Eu dou aula, você vai para Mauá. Então, Mauá, desculpa, tá? Mas você entendeu? A gente vai só para a gente... Então, despesa liquidada, importante. Foi assim que a gente trabalhou, corrigimos os valores, isso é muito importante. Parece que não, mas eu gosto de enfatizar isso, porque você também está acostumado. Secretário pediu os dados da despesa. Aí você vai lá, pega a despesa, os valores, fala, olha como cresceu. Eu ganhava R$100 em 2002, depois passei a ganhar, o governo me pagou 112, depois passou para 115, aí passou para 120. Olha como esse governo é bacana, vem subindo meu salário. Não é verdade. Porque você não pode, de ano para ano. E a inflação, o senhor não conta? A senhora não conta? Por isso que tem de deflacionar os dados. E nós deflacionamos. Mediante que índice? IGPDI, Índice Geral de Preço e Disponibilidade Interna. Isso é muito importante. A minha filha, desde os 4 anos, já sabia deflacionar dados. Porque não requer prática nem tampouco habilidade. Basta a gente informar a formulinha e isso fica para outro dia. Mas não precisa, porque o Observa faz isso para você. E já traz os dados deflacionados. Porque só assim você pode comparar se cresceu ou não de 2002 a 2008, se tá certo? Não vai fazer essa coisa assim. Eu já ouvi ministro apresentar tabelas e dizer, olha como tem crescido a despesa com o programa de saúde da família, que é muito importante, e não deflacionou o dado. Eu só não dei uma gargalhada na plateia, porque ele é autoridade e eu respeito a autoridade do meu país, porque isso aqui é uma república e eu sou republicano.
Agora, Mark dá vontade de dar uma gargalhada, porque ele está falando heresia. Ele não está falando nada com nada, porque se ele não computa a inflação, não dá para eu comparar. Ah, dá sim. A Cora esteve aqui na semana retrasada e apresentou dados dos gastos federal, estadual e municipal. Mas ela teve o cuidado de colocar lá que o que ela apresentou, aí a gente olhou, nossa, como cresceu. Desculpa, mas ela colocou valores correntes. Correntes, eu já não posso fazer aquela análise. Você pode entender? Porque se eu falar, não, mas cresceu. Eu não posso comparar alhos com bugalhos. Tinha que ter deflacionado. Mas ela apresentou e ela teve o cuidado de pôr valores correntes. Nós não. Nós já vamos mais. Nós somos mais. Observa junto com você. A gente põe dados deflacionados. Isso é muito importante. Sabe por que eu gasto falando disso? Invisto. Eu sei que vocês trabalham, vão trabalhar com dados, e vocês cometem muito isso, não é por maldade, nem coisa. E todo mundo fala sobre um negócio e aí não estão falando sobre nada. Então nós vamos seguir, porque eu já tenho só 5 minutos. Então é o seguinte, tá aqui, ó. Falei, olhamos capacidade da receita, abrimos a receita até para ver comportamento das transferências federais, vimos a dimensão do gasto pela magnitude, vimos a direção do gasto, tá certo? A finalidade, né? E aí nós fomos trabalhando, eu não vou dar tudo isso aqui. Olha lá, tem indicadores no CIOPS. Esses 4 indicadores estão lá. Receita de impostos e transferências constitucionais estão lá. Percentual disso sobre o total. Nós temos, então, foi isso que a gente trabalhou. Receita de impostos, receita das transferências constitucionais, olha aí. Vocês já aprenderam, assistência social, agora já está. Já sabe que o FPM é a principal transferência constitucional, tal. Aí criamos um conceito. Conceito esse que eu quero falar muito claramente para vocês. A gente tem mania de falar, meu município aplica em saúde 24% da receita total. Não é da receita total. É de que receita? Vamos lá. Cadê a primeira turma? Vamos lá. É da receita de impostos mais transferências constitucionais, não é isso? Então não é da receita total, é de imposto para transferência constitucional. Eu tenho transferência que recebi doação do Antônio Emílio, da fundação, não sei o que lá. Eu tenho transferência que vem de convênio X outro e tal. Estamos falando que o denominador é receita de impostos, mas transferências constitucionais. Ok? Isso na linguagem mais técnica dos grandes tributaristas que analisam, sobretudo, a capacidade de receita das várias esferas, chama do quê? Receita. Claro, faça chuva, faça sol, é o que o município tem disponível. Ele não depende dos outros. Imposto é uma coisa que depende dele, da capacidade de arrecadar. E a transferência constitucional, se ele é pequeno, se ele é grande, ele demonstra, preenche, né, o DIPAM lá, as informações, ele recebe. Então é dele. Ele tem disponibilidade para fazer política pública. Ele tem disponibilidade para fazer saúde. Então esse conceito é importante. Receita disponível. Eu não vou incluir aqui um convênio que eu recebi. Transferência SUS, a transferência federal, eu posso computar como receita disponível? Pergunta. Está valendo a prova? Vamos lá. Mauá, ajuda o coro, então. Posso ou não posso? Obrigado. Transferência SUS é uma transferência que não é constitucional. Ela é uma transferência fundo a fundo e tal. Mas a constitucional é aquelas que nós vimos, FPM, ICMS e a quarta parte, não é isso? Tem outras pequenas. Então, na realidade, não entra no conceito de receita disponível. Tá? Agora, é a disponibilidade que eu tenho para fazer política de saúde. Então, eu vou comparar tudo que eu tenho sobre esse é o denominador. Foi isso que nós fizemos para ajudar vocês. Isso aqui dá governabilidade, o senhor vai poder discutir com o Sidão e todo mundo. Nós trabalhamos por aí, tá bom? Mas só para ficar mais fácil, nós sempre trabalhamos com per capita. Porque aí fica, né? Deglute mais, você sabe bem, com o perfil do município e tal, tá? Bom, aí nós sofisticamos e vimos grau de dependência do município da sua receita disponível em relação ao ICMS. É o primeiro ali, entendeu? E assim nós estamos trabalhando. Ora, se eu continuar dessa forma, nós não chegaremos ao fim. Então eu já vou para uma tabela para a gente já olhar isso tudo. O que vocês acham? Senão nós vamos ficar até às 7 aqui. Aí começamos a brincar, mas essa brincadeira é séria. Isso tudo está no site. Isso tudo e nós temos que olhar. E atenção, hein?
Ó, já estão olhando o município deles. Eu vou apagar. Professor autoritário. Tem que usar o princípio da autoridade. Olha lá. Pessoal, o negócio é o seguinte. A gente não quer que você fique olhando aqui agora. Mas o que é muito importante, que vocês possam entrar no Observa, pegar essas tabelas e começar a discutir internamente no seu município. Nós começamos a fazer isso com algumas pessoas que frequentaram aqui o comitê. Né? Por isso que eu brinco com o João, brinco com o Mauá que veio, brinco com o Gildo. E algumas pessoas vieram. A minha secretária predileta, que ela estava lá. Cadê? Ah, está lá. E o seu nome eu esqueço, querida. Ela falou, você também, eu gosto de você, mas era da frente. Adriana, é que ela veio. Mas ela também veio, também gosto. Adriana é secretária mesmo da onde? Paralima. Olha, eu ainda um dia vou decorar todo mundo. Mas quando decora, sai, né? Vira ministra, vira... Olha, então, ela veio também e tal. Bom, eu vou falar aqui, vou socializar um sentimento que eu tive na reunião. Vou socializar um sentimento interno. Já que eu estou me abrindo tudo, contei minha vida, disse que fui até bailarino, não é isso? A minha expectativa é que a gente sentasse, discutisse aquelas tabelas, comparasse município, começasse a fazer análise. Olha isso aqui, será que não está expressando bem a realidade e tal? Mas a gente estava tão animado com tudo que nós fomos para as reuniões e começamos a discutir o problema do fundo, CNPJ próprio, a situação das finanças, o negócio e tal. E carece de a gente pegar os dados, de a gente começar a aprimorar essa análise, porque nós fizemos isso à distância. Eu sou o professor Áquilas, a equipe do Observa agora. Como que a gente alimenta essa análise, entende? Quem conhece a realidade, não é? E quem conhece? Vocês, né? Se eu fosse candidato, eu ganhava agora. Né? Mas é verdade, vocês conhecem, é isso mesmo. Então a gente precisa dessa troca, precisa amadurecer, ver dados. Não vai ser agora aqui com as tabelas todas que eu tenho, mas a gente precisa de aprender. Porque dá para fazer análise, dá um cutãozinho na minha. Você estava entrando nas profundezas, não era? Minha assistente. Da lua sem mar. Não tem mar, não reflete nada, é escuro. Você gostou, lembra? Você lembra? Né? Ele já conhece essa brincadeirinha. Escuta, querido, eu sou pago para isso, e você é pago para... Então vamos despertar. Até porque ele é bacana, está sempre participando. Eu brinco porque assim a gente vai. Mas eu estou brincando e falando sério ao mesmo tempo. Na realidade, a gente precisaria analisar isso com mais detalhes, aprofundar. Eu acho que a gente não pode parar hoje aqui. Nós vamos ter que começar a fazer análise dessas tabelas, até para a gente melhorar a percepção, não é isso, Neide? Né? E haja café, né? Não, mas você disse que para esse ano não tem mais dotação, né? Mas nós não precisamos do cafezão dela, deixa para o ano que vem que ela vai organizar mais ainda. Mas esse ano daria para a gente fechar. Então, começar a mostrar reuniões. O que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu não vou ficar mostrando todas. Isso aqui é uma tabela da evolução da receita disponível per capita. Tá, tem lá quanto cresceu o município no período, tudo é per capita. Sempre fizemos todas as tabelas comparando. Fizemos por região, depois vocês vão ver que a gente abre por municípios, na região, sempre comparando com esses três que aí não está dando para ver, viu, Adriana? Adriana, né? Adriana. Em cinzinha. Cinzinha o que é? Região metropolitana de São Paulo. É para você ver, você município, se comparar com a sua região e depois com a região metropolitana como um todo e comparar com o total do estado sem a capital, porque a capital por si só, né? E também, se quiser, inclui a capital. Então, nós temos aqui estado com capital, tá bom? Então, na realidade, isso é muito importante. São formas de análise para a gente. Eu quero me ver eu sozinho, eu com os outros, eu na minha região, eu com a grande região, eu com o estado como um todo, estou acima, estou abaixo, estou no meio, como é que eu estou, não é isso? E eu com o estado, até com a capital. Então é muito importante fazer isso. Eu estou acima da média, a nossa região, os municípios estão acima, a evolução da receita disponível per capita está acima da média, não está, tal. Tudo isso, é assim que a gente faz. Mas vamos lá, eu vou pular tudo isso, hein? Agora, fechem os olhos que nem... Lua sem mar. Então nós vamos fazer. E tem gráficos belíssimos e tal, mas eu vou para um último para terminar minha fala. Você dormiu, agora já estou no final. Ninguém mandou me apoiar hoje.
Eu vou pular aqui, ó. É, novela mesmo, tem que ser, né? Olha, tem muito dado para ver, não é? Mas tudo está no Observer, é só vocês baixarem. E começar a gente... bom, isso aqui eu mostrei em abril, vou voltar a mostrar. Claro, ali vai tendo informação pela capacidade da receita. Né? Depois nós vamos para magnitude, depois nós vamos para a direção do gasto e tabelas individuais, sempre na comparação. Agora, é importante ter uma visão mais geral. E aí nós temos uns gráficos lindos lá do mestre Rubens, que é o rapaz que faz, sabe? Mas antes disso, eu quero dizer, eu já mostrei isso, não vão ficar chateados, mas é para entender. Me parece, ó, na hora que eu junto dados, me diz muita coisa. Desculpa, eu vou mostrar de novo. Peguei um município, está aqui presente, Rio Grande da Serra? Não tem problema não, só um município. Mas para dizer o seguinte, olha, de tudo aquilo que eu tenho lá, de repente eu posso fazer uma coisa mais global, né? Olha, com essa tabelinha aqui, eu já vejo tanta coisa, não vejo? Não sei, você não explicou nada. Eu venho. Receita disponível per capita, agora vocês sabem o que é disponível. O que soma mesmo em disponível? Olha, ela não é enfermeira, ela é dentista e sabe disso. Agora tá uma onda, né? Dentista está tomando conta. Tem dentista na sala? Olha lá. Tá. Receita disponível. Aqui é um per capita. Então, se eu olhar esse município, se eu fizer uma análise, lá, tudo isso tem análise lá, né? Tá escrito, tá certo? A gente tem que ler. E vocês, de repente, vão falar, não, mas essa análise não tá boa. Que bom, porque vocês têm que olhar, vocês vão enxertar. Quando nós mostramos uma outra vez, né? Você veio com várias análises, mostrando. Que bom, mas nós estamos fazendo aqui, é um primeiro passo, é você que vai melhorar isso. Aliás, no fundo, é você que vai ter que fazer isso. Nós vamos chegar lá, né? Bom, receita disponível per capita. Aqui eu olho esse município, assim, rapidamente eu vejo que está tudo deflacionado, né? Para dados de 2008, eu trouxe para mais perto que o último dado. E aí você vê que, puxa, cresceu a receita disponível do município. Gasto total per capita do SUS. Portanto, é o gasto total, que inclui transferências e recursos municipais. Tudo isso no CIOPS, a gente só montou e fez um olhar para análise sintética. Também não cresceu tanto, mas cresceu, não é isso? O per capita com gasto total. Mas a evolução da receita, sem fazer aqui o cálculo, já digo que a evolução da receita foi muito mais significativa que o gasto da saúde. Logo, só por isso aqui eu já poderia dizer, puxa, cresceu muito, e será que repassou para a saúde? Não sei, vamos ver. Aqui eu vejo transferência União SUS, per capita. Mas a maior parte do gasto, está vendo lá embaixo, é gasto com recursos municipais, não é isso? Olha lá o per capita. Bem, mas na realidade, se eu olhar aqui, tudo cresceu, mas isso aí não está dizendo muito ainda. Então, cuidado. Dá para a gente fazer uma boa análise. Se a gente olhar gasto total per capita, ele praticamente se mantém e ele ainda tem uma leve queda. Não diria nem que é queda, né? Caiu, mas né, praticamente ele se manteve desde aqui, não é isso? Assim, não é? Ora, se manteve. Mas por que ele se manteve? Pelo gasto do município, pelo recurso do município? Cresceram mais ou menos. Mas o que cresceu mesmo foi o quê? Transferências federais. E aquilo que eu mostrei da outra vez para vocês. Ora, o que já me diz isso? Puxa, quando cresce o gasto com transferência federal, o esforço mesmo foi de quem? Foi do Ministério? O secretário trabalhou bem, porque você sabe que tem que alimentar os sistemas para dar informação, para inclusive poder repassar. Ele organizou, ele fez vários programas, ele passou a receber mais, não é isso? Então teve um esforço de gestão. Olha, se manteve um pouco, cresceu um pouquinho o gasto total, é porque foi muito mais pelo esforço da equipe do secretário e tal, do que pelo recurso do município. O Sidão, a turma não repassou muito. Então isso é importante, é um dado gerencial. Eu quis mostrar isso aqui para dizer, olha como daqui dá para a gente tirar análise. Aí você conhece a realidade. Aí você pode enxertar com novos dados, não é isso? Isso eu estou fazendo uma análise fria. Só olhando aquilo eu estou inferindo o quê? Né? Então lá eu escrevo, mas você pode. Agora, olhar isso e os municípios da região, como é que está? Será que a receita própria, disponível, dos municípios cresceu desse jeito que cresceu o nosso? O nosso cresceu... Rio Grande da Serra, e no fundo não reverteu tanto em gasto da saúde, mas e os outros? Será que cresceram ou rebaixou? E tal. Quer dizer, nós começamos a fazer um olhar. E agora, Neide, que nós estamos atuando nessa beleza que a regionalização parece que agora tomou, né? Agora nós pegamos um jatinho, né?
que há anos a gente fala de regionalização, né? E agora parece que o negócio está decolando. Por quê? Em São Paulo, então, né, Adilson? Estado, exemplo da regionalização, montamos 60 e quantos? CGRs. 64 CGRs, né? E estamos trabalhando no CGR. E o CGR... mas a gente está lá, vai para o CGR, mas ninguém faz análise. Vamos precisar fazer, começar a olhar isso a região. Informações nós temos no dado do Observa. Nós vamos começar a olhar, pensar para ter uma política, inclusive, de região. Esses dados. Mas são dados do CIOPS, isso é contábil, isso aí não está muito... Queridos, não destrua antes de construir. A gente tem essa mania, nós brasileiros. Já estão querendo destruir o Sul sem antes a gente ter construído o bicho. Nós temos que partir do que temos. É o dado oficial, é o dado que está nos ajudando. Vamos começar a tirar daqui análises. Já tem a forma, é fácil, você não precisa nem baixar do CIOP, já tem a região. Vamos começar a usar, vamos sofisticar. Eu me lembro que na última reunião, o João e o Gildo e a Adriana vieram com novas ideias. Vamos lá, nós vamos trabalhar com os blocos mais, vamos fazer isso. Nós precisamos começar a usar e começar a discutir. Para isso, nós aqui, analistas frios, professor da universidade, faz as coisas frias, tem que estar com vocês que conhecem. Então, é muito importante que esse material a gente desfruta. E aqui, né, Pedro, eu queria convidá-los para uma próxima reunião, que nós vamos ter que marcar um dia, né? Ninguém ouviu o que ele falou, né? Com você no final da reunião, quero te pegar. Ele fala, querido, eu já estou com 50 agora. Ninguém me pega assim, não. Mas tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte. Não, claro, pessoal, eu sinto que ainda... Eu estou frustrado, porque ainda não tivemos oportunidade de fazer nos nossos comitês uma discussão mais aprofundada dessas tabelas. Quando a gente marca, aí de repente vem uma novidade. O bloco da educação permanente, eu não sei como eu tenho que usar. Sempre a gente cai na discussão do dia a dia. Que não estou querendo dizer que não é importante, que a gente precisa, mas nós não... Esse não é o objetivo primeiro. Não quer dizer que você não vai fazer isso. Do observatório. A gente está aqui para a gente começar a usar esse CIOPS, explicar para todo mundo que nós temos dados, se dá para a gente, inclusive, saber a nossa capacidade de receita, como tem gastado, como é que a gente pode melhorar, o que a gente vai discutir regionalmente, será que é o esforço, entendeu? Então, aqui eu não pus todos os dados, tem aquelas tabelas lá da direção do gasto, né? Material de consumo, serviço terceiro, só para ficar aqui para a gente ver como daqui, eu já tirei tanta análise, de repente, Rio Grande da Serra aqui, vocês da região, podem dizer, vamos perder, né? É isso que a gente precisa. Nós, na saúde, precisamos mostrar ao mundo que nós somos responsáveis. Nós sabemos que somos. Que nós fazemos gestão. Nós sabemos que fazemos, mas nós precisamos divulgar e melhorar isso. Não há área na prefeitura que tenha esses dados como nós temos na saúde. O CIOP da educação está começando, o povo da educação ainda não tem esse queijo, que não é enfermeira, não é dentista, não é professor, que nem eu, entendeu? Vocês têm mais, não é psicólogo, não é assistente social, esse olhar assim mais bacana, não é médico, não é isso? Não é economista, né? Então nós temos essa visão interessetorial muito mais fácil e nós temos um olhar, nós temos instrumentos, nós já estamos com esses CIOPs desde 98, melhorou em 2002, nós estamos em 2010, nós precisamos... Então, nós temos que fazer isso. Você sabe como, Atlas? Eu sei a ideia que o Pedro me deu. Temos que manter o comitê de financiamento e gasto aberto para a gente montando as reuniões. Que venha 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, afundar até 10, porque ela tem sala para até 40 se vier. E um pouquinho mais, não é isso? Não tem o café da Neide, mas também já não vive de café da Neide. Né? É sempre bom ter, mas não é sempre que vai ter, né? De vez em quando é bom, né? Tem tudo, tem máquina, como diz o argumento. Enfim, nós precisamos ir aprimorando. Vocês têm ideias. João, Gildo, Adriana já começaram a dar ideias, começaram a ver, né? Então nós precisamos fazer isso. Isso é o papel que a gente deve cumprir. Quem está aqui
é gestor em saúde. Ah, não sou secretário. Mas quem disse que gestor é só o secretário? Gestor é a capacidade coordenada das funções de planejar, orçar, executar, acompanhar, controlar e avaliar. Não é isso? E cada um é de uma caixinha, não é? Ah, ele é da execução. Ah, ele sim, ele é bacana. Não, mas e daí que ele é bacana? Ela aqui é da área só de planejamento. Bom, mano, por isso a gente precisa juntar. Gente, temos muito que trabalhar no Observa. E vou dizer, está causando envidia. Inveja muita área aí. Eu vim lá de um curso agora cedo no CEPAM com os secretários, disse a vocês, falei, a turma, mas a minha região não tem. Não. Falei, mas Grande São Paulo tem, eu vou para lá. Já tem tudo pronto, precisamos começar a trabalhar. Mas trabalhar não hoje mais, né? Já é 5h10. E você vai terminar, eu vou terminar aqui, vou passar para uns avisos da nossa grande coordenadora de um grande café, a Neide, e vou passar para o nosso grande coordenador, porque todo mundo tem chefe, aonde for. Eu estou na universidade, não tem chefe. Tenho sim. No Observa eu tenho um chefe, chama-se Pedro Dimitrov. Vou passar para o meu chefe, e parece que eles têm uns avisos, parece que nós vamos funilar. Eu termino aqui. Talvez, daria tempo de fazer 2 aberturas aí? Queria ver com vocês se alguém queria fazer uma colocação. Não é pergunta não, porque acho que nem tem espaço, né? Não tem, eu não fiz tanto assim para pergunta, mas uma colocação. O microfone está com os revolucionários da saúde. Não, a revolução em silêncio. Essa é a melhor revolução. Nós vamos comendo pelas bases. Né? Essa é a mais perigosa. Né? Bom, se não há colocação, eu vou passar para a Neide e para o Pedro. Desculpa se eu frustrei alguns, esperavam que a gente ia olhar mais ainda. Não dá tempo. Eu queria de novo reforçar esse objetivo, a ideia de uma metodologia, mas a gente não vai mais adiante se vocês não estão juntos. E nós precisamos de vocês. Observa na cabeça. Muito obrigado. Tchau.